pessoal, meu nome é Guto e a Simone me pediu para falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, né? Bem-aventurados os puros de coração, mais especificamente o item escândalos, né? Que é um item, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, que é estranha, essa mensagem é bem forte, né? Então, por que Jesus disse isso, o que ele quis dizer. Então, é nesse item que a gente vai trabalhar um pouquinho agora, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu fiz uma apresentaçãozinha só com as mensagens, os itens básicos, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é na definição de escândalo, né? O que é escândalo? Porque escândalo é uma palavra que a gente usa no dia a dia com um sentido que não é bem o sentido que é usado aí no texto, né? E geralmente evangélico, do texto evangélico, a gente tem uma outra conotação para escândalo, né? No nosso sentido comum, a gente usa a palavra escândalo como uma ação que choca a moral ou os bons costumes de uma maneira bastante ostensiva, né? Então, ela tem mais a ver com a divulgação do que foi feito, do que aconteceu, do que com o fato em si, né? Então, eu vou pegar aqui umas frases de exemplo, né? Então, ela veio aqui e fez o maior escândalo, né? O que significa isso para a gente? Ela veio aqui, gritou, chamou atenção, né? Todo mundo parou para olhar o que ela estava fazendo porque chamou muita atenção. O escândalo aí tem mais a ver com a chamar atenção, né? Uma outra frase comum, né? Fulano roubou muito mais, mas a mídia não fez esse escândalo todo que está fazendo agora. Então, qual que é a intenção? Teve outra coisa mais importante, mas não houve esse escândalo que foi feito pela mídia, né? Então, a intenção aqui é dizer o que está sendo chamado a atenção, não o fato em si, né? Uma terceira, ela é muito escandalosa, qualquer coisinha é um Deus nos acuda, quer dizer que ela é muito sensível, né? E ela chama bastante atenção, né? Quando acontece uma coisa que para os outros pode ser mínima, né? Para ela é importante, mas para os outros pode ser mínima, então ela chama muita atenção. Então, o escândalo para nós tem a ver mais com o chamar a atenção, né? Do que um problema em si. Então, só que no sentido evangélico, não é bem isso, ela é muito mais ampla, né? Então, qualquer coisa, qualquer má ação de um indivíduo para outro indivíduo, mesmo que não seja ostensiva, ela é considerada um escândalo, né? Então, ela não está limitada às aparências, nem a quantas pessoas conhecem ou souberam do que aconteceu, não. Ela é uma coisa mais íntima. Qualquer má ação que você provocou é um escândalo, né? Mesmo que você provocou a pessoa nem soube que você que provocou aquele mal, mas é um escândalo que você fez, você provocou, né? Às vezes a gente mesmo provoca um mal sem perceber, a gente está cometendo um escândalo também, né? Então é isso, né? Escândalo no sentido do texto tem essa conotação, né? E uma coisa importante, né, da gente perceber é que o escândalo é sempre o resultado efetivo de uma imperfeição moral, né? Se houve um mal provocado de uma pessoa para outra, aquela pessoa que provocou o mal, ela tem uma imperfeição moral que ocasionou esse mal, né? Então, esse é uma coisa importante, né, no nosso trabalho aqui, né? Então, Jesus fala lá da necessidade do escândalo, né? Então, ele fala, é preciso que haja escândalo no mundo. Então, o que ele quer dizer com isso? Com essa frase, Jesus nos fala que o escândalo é uma consequência natural das imperfeições humanas. Então, como o mundo é povoado de pessoas que não são perfeitas, entre elas eu e vocês, né? Já que a gente está habitando esse mundo, a gente vai cometer enganos, a gente vai cometer erros. E esses erros vão gerar más ações contra outros indivíduos. Então, o mundo vai estar cheio de escândalos, né? Vai estar cheio de más ações uns contra os outros. E isso é devido às nossas imperfeições. Como a gente está aqui, a gente vai cometer enganos, portanto, é preciso que haja
escândalo no mundo, né? A gente não consegue evitar isso, né? Nosso grau de evolução não permite que a gente seja, nós não somos perfeitos, então a gente vai provocar escândalos e o mundo vai estar cheio deles, né? Mas Jesus também fala, é necessário que o escândalo aconteça, né? Aqui ele apresenta o escândalo mais como um instrumento de aprendizado e evolução, né? Então ele diz, é importante que os escândalos aconteçam porque eles servem para ir melhorando a humanidade. Então é importante. Então, as más ações de um indivíduo contra outros, que a gente considera são os escândalos, eles geram reações contrárias, né? Que são novos escândalos na nossa ótica, né? Então, assim, você faz o mal para uma pessoa, puxa, a pessoa vai reagir a isso e, de repente, vai te provocar um sofrimento, né? Então, ela vai gerar um sofrimento em você. E esse sofrimento vai induzir os homens a buscar não fazer o mal. E, aos poucos, a humanidade vai entendendo que o melhor caminho é a melhoria individual, né? Então, a justiça humana está longe de ser perfeita, né? Mas, bem ou mal, ela vai conduzindo a humanidade. Então, se uma pessoa cometer um crime, a justiça humana vai gerar uma consequência para a pessoa que cometeu o crime, e isso, no longo prazo, vai tender que a pessoa vá evitar fazer aquilo que ela fez para evitar esse sofrimento ou essa consequência, né? Então, dentro da nossa imperfeição, esse mecanismo, Deus se utiliza dessa nossa imperfeição para corrigir as nossas próprias imperfeições. É uma coisa interessante, né? Também a gente pode imaginar que se o escândalo é necessário, ele vai estar aí para sempre, né? Mas isso não é verdade, né? Esse mecanismo humano de punição do escândalo, ele tende a desaparecer. Conforme menos escândalos são gerados, menos a necessidade dessas punições, né? A humanidade evoluída, transformada numa comunidade de homens de bem, não vai mais gerar escândalos, já que ninguém vai tentar fazer mal a ninguém e todo mundo vai ser feliz, né? Nós estamos um pouco longe disso ainda, mas esse é o nosso caminho, né? Nós estamos caminhando para lá. Em algum dia esse planeta vai ser um planeta evoluído e a gente não vai mais ver tanto sofrimento aqui na Terra, né? E um complemento disso que Jesus coloca, ó, mas ai daquele que ocasionar o escândalo. Então, o escândalo é necessário, mas ai daquele que ocasionar, que criar o escândalo, entendeu? Então, o mal, sendo sempre o mal, ele traz consequências para quem o praticou. Mesmo quando esse mal gera um bem, quem o praticou vai arcar com as consequências desse mal que ele provocou, né? Então, um filho ingrato, ele gera sofrimento no seu pai. Mesmo que esse sofrimento vai levar o pai a melhorar, porque ele vai começar a entender, de repente, alguma coisa que ele fez quando ele, por o pai dele, né? Ele vai melhorar, ele vai induzir ele a um crescimento. Mesmo tendo esse benefício, o filho dele que gerou o sofrimento vai arcar com as consequências desse mal que ele provocou. Então, esse é o lado, né, do escândalo corrigido. Ele serve como uma correção, ele ajuda no instrumento de melhoria da humanidade, mas cada um que provocar um escândalo vai colher os seus frutos também, né? E por último aqui, né, Jesus fala de cortar a mão, né, que é o tema do item aqui, né? Se a tua mão é motivo de escândalo, corta, né? Então, puxa vida, que imagem forte, né? Então, vamos entender aí o que Jesus queria dizer. Então, naturalmente, que Jesus não queria que a gente levasse essa mensagem ao pé da letra e que fisicamente a gente cortasse as nossas mãos cada vez que a gente fizesse uma coisa errada, né? Em primeiro lugar, assim, a mão não é o motivo do escândalo, né? O motivo são as nossas imperfeições. A mão é só um instrumento que foi usado naquele momento para fazer uma coisa que é mal, né? Que é má, né? Então, a ideia de Jesus é extinguir os motivos, as causas do mal, que ainda a gente guarda dentro de nós mesmos, né?
Então, a gente deve eliminar dos nossos corações os sentimentos impuros e as tendências viciosas. Essas sim são as verdadeiras causas do mal. É claro que a gente só pode conseguir isso pouco a pouco, através do esforço individual de cada um de nós na sua melhoria interior, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer imediatamente, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Um item de cada vez a gente vai melhorando, e aí a gente aos poucos vai se transformando. E é isso que é o objetivo dessa lição de hoje de Jesus, né? Ele quer que a gente melhore, ele explica um pouco de como é que é esse mecanismo do mundo, que a gente parece injusto quando a gente olha, mas que quando a gente amplia a nossa mente, a gente acaba vendo, as coisas estão ligadas, existe uma lei de causa e efeito. E o objetivo de Jesus é que todos nós cresçamos em direção à luz, evoluamos, né? Então, mais uma vez, essa imagem da cortar a mão, isso é só uma alegoria, é só uma forma forte de chamar a atenção para o fato de que a gente tem que corrigir as nossas imperfeições internas e não cortar a nossa mão fisicamente, né? Então, era isso que eu queria falar. Queria agradecer a vocês e desejar a vocês uma boa reunião e que Deus abençoe a todos vocês. Um abração. Tchau, tchau.